Olá, meu nome é Andréia Costa da Rosa, sou aluna de mestrado pela Universidade Federal de Pelotas, na Escola Superior de Educação Física. A minha temática ela traz as atividades físicas e práticas corporais de lazer e a sua relação com o Covid-19. É uma revisão de literatura. O meu orientador é o professor doutor Pedro Alau. O alto potencial de transmissão e contágio do Covid-19 fez com que a rotina de toda a população fosse alterada. As atividades físicas e práticas corporais de lazer foram totalmente modificadas e interrompidas, em razão do distanciamento social. E dessa forma, quem praticava o seu lazer, teve suas atividades e seus vínculos sociais e culturais descaracterizados, tendo que se adaptar a uma nova rotina de exercícios mais individuais, em casa ou em locais abertos. Então, nesse contexto, pensando nos limitados espaços disponíveis nas residências, para as práticas de atividades de lazer, também estudos que traziam a reflexão que esse isolamento muito prolongado também trariam condições crônicas como ansiedade, depressão e aumento do comportamento sedentário, O objetivo desse estudo foi realizar uma revisão de literatura, onde a gente queria pesquisar quantos estudos tinham sido feitos e publicados no período de 2020 a 2022 relacionados com esse tema. Como metodologia, utilizamos a revisão de literatura, onde a nossa estratégia de busca foi pesquisar a produção acadêmica relacionada ao tema com a pandemia do Covid-19. As bases de dados foram abrangentes, e foram pesquisadas em 3 bases, que é o Cielo, PubMed e a Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde. A seleção dos artigos foram pela leitura dos títulos e resumos, onde tiveram esses seguintes critérios de inclusão: estudos realizados dentro do período de 2020 a 2022, idiomas português, inglês e espanhol, estudos de metodologias tanto qualitativas quanto quantitativas, estudos realizados somente com adultos de 18 anos ou mais, e estudos relacionados com a temática de atividades físicas e práticas corporais de lazer. E os termos de buscas utilizados foram 3: atividade física de lazer e Covid-19, práticas corporais de lazer e Covid-19 e atividade física e pandemia do coronavírus. Na busca das 3 bases de dados, foram selecionados 11 artigos diante da leitura dos títulos. E após essa primeira seleção, foi feita a leitura dos resumos, onde restaram 8 artigos. E após essa última seleção, esses 8 artigos foram lidos na íntegra para verificar qual era a associação de atividade física e práticas corporais de lazer. Como resultados, tivemos 8 artigos então selecionados e lidos, e eles tinham relação com as atividades físicas e práticas corporais de lazer dos indivíduos de cada um dos estudos. Eles também possuíam uma relação direta com o período pandêmico, onde as publicações foram realizadas dentro do período buscado. 4 artigos eles foram publicados em 2020, 3 deles em 2021 e um até agosto de 2022. E foi observado também que o termo práticas corporais ainda é pouco utilizado em estudos da área relacionados ao Covid. Levando em consideração, então, o quanto as práticas corporais e atividade física são importantes para a saúde da população, ainda mais num período que vivemos de pandemia, ter estudos que falem mais sobre esse tema, com esse foco nas atividades de lazer, e vejam também o que aconteceu com a população durante essa interrupção das atividades, se torna de suma importância para a gente entender e melhorar a saúde da população para o futuro. E dentro dessa temática, também vendo as medidas de restrição que tiveram que ser adotadas, e como elas dificultaram a prática das atividades de lazer, a gente vê que elas também transformaram pessoas que eram ativas em menos ativas. Então, os hábitos foram modificados, as restrições aumentaram, e aí a casa de cada um passou a ser o local mais seguro e também o local de trabalho e de prática de lazer, quando eram possíveis, Como conclusão, então, tivemos que a temática ela está crescendo e dentro do período buscado tivemos 8 artigos, sendo artigos que têm esse tema e são bem relevantes, com alguns autores de renome na área. E também por ser um tema atual e considerável dentro do contexto pandêmico, pensar, pesquisar e verificar a relevância que essas práticas possuem no lazer de cada indivíduo será muito importante. Obrigada.